achei tão chique esse nome, não sei vocês, né? Antes era o Clube do Livro, o Clube do Áudio, agora virou o Clube do Conhecimento. E o que é o Clube do Conhecimento, Aline? Me explica o que é. Ele nada mais é do que o resumo de tudo que a gente leu e estudou durante a semana. Durante a semana, das 7 da manhã às 8 da manhã, de segunda a sexta, a gente lê juntos o livro do mês, tá? Então, se você não está sabendo que isso está acontecendo, te conecta, tem agenda lá no Telegram com o link, com a agenda da semana. Aline, não tô lá. Grita lá no grupo que tu tá. Olha, eu não tô ainda no canal do Telegram para saber a agenda da semana. E aí a gente vai lá e coloca os links no teu grupo, tá bom? Então, de manhã, de segunda a sexta, a gente faz essa leitura. É incrível, gente, porque assim, hoje é o resumo do resumo e do resumo do resumo. Mas durante a semana, a gente lê o capítulo e comenta. E você está longe de imaginar o que acontece, porque não é só uma leitura. Tem várias coisas a mais. Tem vídeo do dia, né? Cada pessoa contribui com alguma experiência, com algo que chamou a atenção. Gente, a gente escuta o áudio da semana junto. A gente comenta. Então, assim, começa, eu te convido, se você ainda não participou de nenhum, a ter essa experiência. Pega um dia da semana, diz assim, hoje eu vou, só para dizer para a Aline que eu fui. Aí tu vais, mas olha, cuidado, porque eu tô lá, né? Então, eu vou ver se tu começou e terminou aí no dia. Participa de um dia. Tu vai ver que até o teu dia começa diferente, tá? Começa diferente. Poxa, Aline, mas eu já vou estar no trabalho. Vou te dar uma dica. Tu conhece um negócio chamado fone de ouvido? Ele é maravilhoso! Olha, aqui em casa, todo mundo diz, né, que o negócio começa a dar certo para ti quando te chamam de doido, né? Pois é, deixa eu te dizer algo que melhora muito a tua vida como um doido. Fone de ouvido, eu coloco aqui, aí eu comprei um preto, porque aí eu solto o meu cabelo. Olha aí, olha que chique. Ninguém nem vê, aí tu esconde o teu fio aqui por trás, só no ouvido, porque tu fica um olho no gato, outro no peixe, né? Aí esse tu deixa bem à mostra, assim, para verem que tu tá prestando atenção no que tá acontecendo. Mas tu tá focadinho lá no que tá acontecendo lá no teu celular, ó. Então, dica preciosa. E olha, isso daí resolve uns problemas que tu tá longe de imaginar. Mas vamos lá, pessoal. Bate-papo já, né? Vocês sabem que eu gosto de falar. E quando a gente se encontra aqui no domingo, é aquele negócio. Parece assim que a gente está sentado, cada um com uma xícara de café e contando os causos da vida, né? Mas nada melhor do que contar os causos da vida é a gente trazer conhecimento para a nossa vida, né? Então, livro do mês. Quem quer abrir o seu áudio e falar rápido o nome do livro do mês e falar o nome do autor? Não vale quem está lendo de negócio... Eu sabia que ia ser. Bora, cadê? É que eu tô tão empolgada, gente, com esse livro, vocês nem imaginam. Bora, cadê? Bora, povo, tá todo mundo lendo lá com a gente, não me façam vergonha. A gente não pode, Simone. A gente não pode, senão a gente dá... É igual o professor dando cola, a gente tem que ficar só olhando para os alunos, não prestando atenção. Bora, Assunção, abre teu fone e diz como é o nome desse livro, menina. Nome do livro? É, qual o nome a gente está lendo todo dia. Sim, mas é um negócio do século XXI. É o que a gente está lendo agora. Tá vendo? Sim, Aline. Pô, ela ficou até perdida, porque como assim? Então, gente, nosso livro do mês, para você que ainda não se localizou, é o negócio do século XXI. Se você não está lendo, começa a ler. Pede o PDF para quem te cadastrou. Aline, quem me cadastrou nem está fazendo mais negócio. Então, grita no grupo, eu preciso do PDF do livro do mês. Pode ter certeza que alguém vai te enviar, tá bom? Aí apareceu 10 livros lá. Vai, né? Vai pipocar. Aqui, assim, a gente gosta de ajudar, tá? Então, uma coisa que você não pode dizer é que ninguém te ajudou, é que você não pediu ajuda. Porque quando a gente pede, é o que mais aparece é ajudante.
né? Então, nós já lemos durante a manhã, do início do livro até o capítulo 9. Mas hoje a gente vai contar com duas pessoas, né? Com dois sócios nossos. Eles vão falar as partes que eles acharam mais interessantes, que mais chamaram a atenção deles, do capítulo 1 ao capítulo 8. Eu vou colocar aqui como co-anfitrião os nossos palestrantes, duas pessoas incríveis. E olha, gente, quero avisar para vocês, Clube do Livro é assim, ó. Oi, Anderson, tudo bem, amigo? Seguinte, hoje é Clube do Livro, né? Tô te vendo, tô sabendo que você tá lendo o livro? Primeiro assim, oi, Anderson, tudo bem? E aí, tá lendo o livro do mês? Tô lendo, tá incrível, maravilhoso. Ah, tá. Então, Anderson, seguinte, hoje, Clube do Livro, do capítulo 1 ao 4, as partes que você achou mais interessantes, você palestrante do Clube do Livro, olha que maravilha! Foi desse jeito, Anderson? Exatamente. Foi assim mesmo. 2 horas atrás. Então, 2 horas. Aline, por que isso? Porque é o teu... Se você entrou nesse negócio para ter sucesso, se você entrou para ter resultado, você tem que estar lendo o livro. Quantas vezes você já escutou alguém te dizer que nesse negócio só vai ter sucesso quem estiver lendo o livro e escutando os áudios? Então, você tem que... Isso é o básico que você tem que estar fazendo. Sabe quando tu acorda, tu toma o teu café da manhã, escova o dente? Que é o básico do teu negócio. Né? Então, E Aline? Esteja preparado, porque as oportunidades vão bater na tua porta. Toque, toque, né, Simone? E Aline, deixa eu te falar que a forma como eu convidei a pessoa hoje foi por telepatia. Eu pensei em falar para a pessoa. Aí eu liguei para a pessoa não atendeu. Na minha cabeça eu tinha falado com a pessoa. Aí quando foi o finalzinho da tarde, eu falei, tá tudo certo, amiga? Ela disse tá, só que ela estava dizendo tá para outra mensagem que eu tinha mandado para ela. Aí, por acaso, eu falei assim, não sei o que do clube. Ela, que? Como? Aí eu fui lá ver a mensagem. Meu Deus, eu não mandei a mensagem para ti, amiga do céu, nem te conto. Você tem que fazer o comentário hoje do Clube do Livro daqui a pouco. Aí a coitada foi lá. Ainda bem que ela estava todos os dias ouvindo e lendo. Se não, então foi por telepatia. Anderson, sempre tem alguém numa situação pior que a da gente, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Então, queridos, isso é só para mostrar para vocês. E assim, lembrem, aqui a gente está entre amigos, a gente está entre sócios, tá? Você não tem que ser o palestrante profissional, o melhor palestrante que vai dar uma aula, não. É o que você compreendeu e o que você pode agregar para a gente. Isso é o nosso clube do conhecimento, tá? Isso, eu quero que vocês tenham isso em mente. Ninguém aqui está te testando se tu é um expert, um treinador oficial. Não. Aqui a gente está te convidando a compartilhar com a gente qual foi o conteúdo que tu absorveste, que te chamou a atenção, para que possa contribuir com o nosso crescimento e nosso conhecimento também, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje o nosso premiado do dia para conversar com a gente sobre o que ele achou interessante, o que mais chamou a atenção dele, do capítulo 1 ao capítulo 4, do livro O Negócio do Século XXI, que tem como autor Robert Kiyosaki, um dos maiores educadores financeiros do mundo, tá? Do mundo. Aline, do mundo meu querido, do mundo. Se tu faz parte da maior empresa de venda direta e marketing multinível do mundo, nunca esquece disso. Tu tem que estar lendo sobre as pessoas que têm mais sucesso no mundo, não é verdade? Então, quem vai fazer isso hoje é o Anderson. Ele está como prata na nossa empresa, não é isso, Anderson? Exatamente. O Anderson, ele é médico e empreendedor do Grupo Rinode. Amigo, vamos lá, que eu estou já aqui com o meu caderninho e papel na mão. Olá, boa noite a todos. Como a Linha bem falou, meu nome é Anderson, né? Estou como prata. E eu vou fazer um breve resumo para vocês dos 4 primeiros capítulos do livro O Negócio do Século XXI. Antes de eu falar exatamente do primeiro capítulo, eu acho bem interessante uma pequena observação em que esse na verdade, é o livro que nos dá a crença que o negócio realmente funciona. É o
é o que faz me ver, gente, realmente isso daí funciona, e na prática, quando a gente põe tudo em prática, a gente vê que funciona. Mas antes do autor ele falar sobre em si o negócio do século XXI, ele não abre, a gente não abre logo o livro e vê lá o que é o negócio do século XXI, não. Ele faz toda uma contextualização, toda uma de onde é que nós estamos, onde é que nós estávamos, onde é que nós estamos e o porquê que nós precisamos empreender. E o porquê que esse negócio que ele vai introduzir no livro é o melhor negócio que a gente pode fazer nesse século. E ele faz a gente chacoalhar nossa cabeça da mesma forma como o outro livro dele, que é o Pai Rico e Pai Pobre. Quando a gente lê aquele livro do Pai Rico e Pai Pobre, a gente fica, gente, a gente está na corrida dos ratos, meu Deus, eu não quero estar nisso. E aqui é a mesma coisa. Aqui ele faz a gente chacoalhar nossa cabeça de uma forma de que a gente faz a gente refletir para saber onde é que nós estamos, e a gente reflete, gente, eu não quero estar aqui onde a gente quer, onde eu estou, eu quero outro lugar para nós mesmos, outro lugar para mim. Então, assim, sem mais delongas, eu vou fazer um breve resumo dos 4 primeiros capítulos. O primeiro capítulo se intitula As Regras Mudaram. Ele, basicamente ele nos diz como é que qual eram as regras do jogo para a gente, como é que 50 anos atrás a gente vivia, como é que funcionava o mundo 50 anos atrás, e não é como o mundo funciona hoje em dia, e muitas pessoas estão vivendo como se estão vivendo as suas vidas como se estivesse na década de 50. Na verdade, a grande maioria das pessoas, infelizmente. Então ele nos diz que o mito do emprego, que a forma como nós nos criamos, a forma como nós fomos criados em crescer, estudar, tirar notas boas, fazer uma faculdade boa e depois ter um emprego bom com vários benefícios. E isso na verdade não tá, antigamente poderia até ser uma estabilidade, mas hoje em dia já não significa, está longe de ser na verdade uma estabilidade, na verdade é totalmente o contrário, é uma instabilidade. E nesse primeiro capítulo ele nos contextualiza sobre vários acontecimentos, crises financeiras, principalmente a crise financeira de 2008, naquela crise imobiliária, todas as suas finanças de uma vida inteira por conta de, assim, rapidinho, de uma hora para outra. Ou seja, esse dinheiro que elas juntaram a vida inteira por meio de salários, e veio uma crise e perdeu o valor, principalmente quem investiu em papéis, e toda uma vida, ou seja, isso faz parte se a gente olhar a história, sempre a gente vai ver que sempre existem períodos de altos e baixos nessa questão no mercado financeiro, e isso sempre vai continuar acontecendo, e a gente precisa se adaptar à época que nós estamos. E a partir do segundo capítulo, ele fala de outras crises financeiras e tudo. Aí depois desse chacoalhar de coisas negativas, aí ele nos diz que tem coisa boa aí. Tem coisa boa porque é justamente nesse período em que o solo fica mais fértil para o empreendimento. É aqui que a maioria das grandes empresas do mundo nasce, justamente nesses períodos de crise financeira. Ele até dá 2 exemplos que, além da Disney e da Microsoft terem em comum de serem empresas bilionárias, elas nasceram justamente nesse período, em crise financeira. E a gente não pode perder a onda desse mercado. E por que sempre acontece isso? Porque quando não está na crise financeira, a gente está comendo bem, todas as nossas necessidades estão sanadas, ou seja, é desconfortável sair da sua zona de conforto, mas quando a crise aperta, aí não tem outra alternativa. Ou as pessoas fazem isso, ou seja, as pessoas aguçam mais a criatividade das pessoas em buscar outras fontes de renda. E a partir do terceiro capítulo que realmente acontece o chacoalhar, que eu digo, o chacoalhar que acontece os primeiros tapas, digamos assim, é a partir desse terceiro capítulo que ele vai nos introduzir aquele famoso quadrante de cash flow. Eu não vou desenhar, só vou compartilhar o quadrante só para vocês não ficar falando ou para ter alguma coisa visual, mas é só uma imagem do... Compartilhar a tela. Pronto. Beleza.
é a partir daqui, é a partir do terceiro capítulo que ele nos introduz esse famoso quadrante de cash flow. Esse quadrante, ele introduz esse capítulo dizendo, nos propondo, explicando o que cada quadrante representa, o que cada pessoa, o que cada quadrante representa, na verdade, e as principais características das pessoas que vivem em cada quadrante. E uma tarefa que ele nos deu é para nós nos analisarmos em que quadrante nós estamos. E para onde nós queremos, e qual quadrante nós queremos mudar. Eu acredito que todos que estão aqui querem mudar para o quadrante D, né? Então, acho que a maioria das pessoas já sabe o que significa cada quadrante, mas eu vou explicar o que significa cada um deles. É importante frisar que cada quadrante não representa o que de dinheiro a pessoa tem, não é isso. Se uma pessoa, em qualquer um desses 4 quadrantes, pode ter pouquíssimo dinheiro, está quebrado, até ter muito dinheiro, ter milhões. Então, se a pessoa tem muito ou pouco dinheiro, não é isso que vai caracterizar com que ela esteja vivendo num quadrante ou no outro. Na verdade, esses quadrantes representam muito mais do que dinheiro, representam um estilo de vida, representam uma mentalidade, representam realmente toda uma filosofia de vida que a pessoa tem. Agora, o que diferencia a fonte de renda que uma pessoa tem num quadrante é totalmente diferente da fonte de renda de outro quadrante. Bom, introduzindo logo o que são os quadrantes. Primeiro, o quadrante é a maioria da população mundial, que são os empregados e os assalariados. Como eu falei para vocês, desde pessoas com pouquíssimo dinheiro até pessoas com muito dinheiro podem estar aqui. Exemplo, uma pessoa que trabalha, sei lá, na limpeza, não é desmerecendo, serviço de limpeza, até um presidente de uma grande empresa bilionária. Eles, apesar de ter uma discrepância de salários, mas a filosofia de onde vem o dinheiro deles é a mesma, é salário, ou seja, é trocar seu tempo por dinheiro. Quem está no quadrante A são as pessoas que se cansaram de ter chefe, mas elas cansaram de ser chefe, mas elas só trocaram de um trabalho. Basicamente, elas são chefe do seu próprio negócio. Quem tá aqui no quadrante A são os autônomos, os profissionais liberais, donos de pequenos negócios. E o que caracteriza a pessoa que está no quadrante A é que ela procura ter uma certa independência. Ou seja, ela não quer mais ter um chefe mandando nela. Mas quando ela começa a criar um negócio, um serviço do quadrante A, ela também está trocando o seu tempo por dinheiro. E, além disso, uma característica muito grande das pessoas do quadrante A é que elas se especializam em uma tarefa que ninguém mais faz e elas meio que ficam escravas do seu próprio negócio. Então, elas não são donas do seu próprio negócio, é o contrário, é um negócio que elas têm que é dona delas próprias. Então, elas não são donas do seu tempo. E ele faz uma analogia, acho que é uma analogia até muito forte com relação à escravidão, que é justamente isso. As pessoas que estão vivendo a sua vida no quadrante A, elas estão sendo escravas do seu próprio trabalho, do seu próprio negócio. Então, logicamente, grande maioria da população mundial está vivendo em um desses 2 quadrantes, e a grande minoria está vivendo do lado direito, no quadrante D e I. O quadrante D são basicamente os donos de grandes negócios. Ele caracteriza que um grande negócio é um negócio que tenha pelo menos 500 funcionários. E aqui sim, a pessoa é dona do negócio, e não ao contrário. Aqui sim, a pessoa ela tem uma liberdade financeira, liberdade de ser dona do seu próprio tempo. E quem está no quadrante I, que são os grandes investidores, também são a grande característica das pessoas que estão no quadrante I é que elas são especialistas em fazer com que o dinheiro trabalhe para elas. Certo? Esse, basicamente, é o capítulo 3, penúltimo capítulo que eu vou falar para vocês. Ele nos explicou o que é cada um desses quadrantes e pediu para a gente refletir onde é que nós estamos. E o capítulo 4, ele nos diz qual a filosofia financeira que cada pessoa tem em cada quadrante. Como falei para vocês, não é só a questão de dinheiro que caracteriza cada quadrante, mas o dinheiro influencia muito, ele tem uma forte característica em cada quadrante desse. A pessoa que está no quadrante E, ela
a, a filosofia dela de financeira, não é essa palavra filosofia, deixa eu ver, a mentalidade financeira, a mentalidade financeira de quem está no quadrante basicamente estabilidade. A filosofia, a mentalidade financeira de quem está no quadrante A é ela ser especialista ou ela não ter chefe, ou seja, ela fazer, se quer alguma coisa bem feita, eu mesmo vou fazer, ou seja, ela não delega a ninguém o seu trabalho. E quem está no quadrante D, a mentalidade financeira, basicamente não ser a pessoa ser um líder, a pessoa não ser a mais inteligente de uma determinada, na verdade é juntar as principais mentes para ela se beneficiar diante, ou seja, liderar as principais as pessoas, os especialistas em prol do benefício dela. E a filosofia de vida de quem está no quadrante, a filosofia de vida já, a mentalidade financeira de quem está no quadrante I dos investidores é basicamente a liberdade financeira, que também quem está no quadrante D tem até, quando se chega num certo ponto do seu negócio. Então, outra coisa que ele nos fala nesses 2 últimos capítulos é que mudar de um quadrante para o outro não é tão simples como se fosse preencher um formulário. Mudar, como é muito mais que uma questão financeira, a pessoa precisa mudar completamente a sua mentalidade se ela quiser sair desse lado esquerdo para o lado direito. E a gente tem uma sorte muito grande de estar numa companhia que tem um excelente sistema de treinamento que tem por objetivo fazer com que nós saiamos desse quadrante mudar totalmente a mentalidade. Eu, por exemplo, uma parte da minha renda ainda é do quadrante A, mas é da gente sair desse lado para o quadrante D, que eu acredito que é onde todo mundo quer estar. Então, esse foi um resumo dos 4 primeiros capítulos, tá bom? Como a Aline bem falou, aqui foi uma coisa muito resumida. Lá no Clube do Conhecimento, toda manhã, literalmente lido os capítulos, explicados os pontos, e tem muita coisa que eu deixei de falar aqui porque não iria dar tempo. Só um breve resumo. E se você quiser saber mais sobre o livro, leia, participe do Clube do Conhecimento, que com certeza alguma coisa que for falado, que está escrito no livro, o que for falado, vai mexer em você e que vai te ajudar e nos ajudar a nós sairmos desse lado direito para o lado D, tá bom? Deixa eu só descompartilhar a tela aqui. Bom, então foi isso. Amigo, obrigada e parabéns, né? Tá vendo, gente? Será que o Anderson tava lendo o livro, hein? Eu tava. Tava lendo, né, amigo? Gente, deixa eu dizer para vocês, lembrar para vocês mais uma vez, isso aqui é uma degustação. Você já foi para uma degustação? Eu te confesso que quando me chamam eu fico com raiva, mas eu vou. Aí tu chega lá, o cara te dá um pedacinho assim, sabe assim, menos da tua unha para te provar. Aí tu diz assim, gostoso. Aí tu quer comer de novo, não pode, é degustação. É igual aqui. Aqui tu estás numa degustação. Você quer saborear de verdade? Eu digo assim, sai empanturrado, sabe? Parece assim, satisfeito. Lê o livro. Aline, não consigo de manhã cedo. Se você não consegue de manhã cedo, reserva um horário no teu dia, mas você não pode deixar de separar um tempo para que você possa se desenvolver nesse negócio, tá bom? E quem vai agora, né, que também foi assim, vamos, você está pronta? Desafio do dia, né? E ela tá rindo, ela já participou aqui quando era o nosso clube do livro, ela deu um show também, né? Fiquei aqui e ela dizia assim: eu tô nervosa porque a minha primeira vez foi a primeira vez que deu um show, né? Imagino que não vai ser hoje. Então, amiga, vem para cá, Helena Alcântara, prata do Grupo Rinodê, vem presentear a gente aí com o que você achou mais interessante, os pontos aí que te marcaram entre os capítulos 5 e o capítulo 8 do nosso livro aí do mês, do negócio do século 21. É com você, Helena. Então, pois é, como a minha amiga falou, realmente fui pega assim no sopetão, no susto, mas estou aqui porque deve
Eu vou compartilhar minha tela, porque eu tentei fazer aqui um resumão, né? E fica mais fácil para a gente acompanhar aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu consigo fazer isso aqui. Não. Bem embaixo, isso. Para ir ajudar, a pessoa já achou. Eficiência é bom por isso. Né? Quando a gente pensa, né? Agora, clica em cima, quando você compartilhar, vai aparecer um monte de quadradinho. Clica em cima da apresentação. Já cliquei. Não está aparecendo para vocês, não? Não, está aparecendo o Zoom. Descompartilha e compartilha de novo. Compartilhar de novo. Clica no vermelhinho agora para fechar o compartilhamento. Gente, calma que eu vou chegar lá. Peraí, eu vou te ajudar. Quando eu estou... Novo compartilhamento, tá? Viu? Peraí. Agora, vai, compartilha, Helena. Quando abrir os teus quadradinhos lá de opção, seleciona da tua apresentação. Clica 2 vezes em cima. A gente já está expert nesse negócio de compartilhar aqui, né, Aline? Apanhei pouco. Está aparecendo para vocês agora? Não. Isso, não estou conseguindo. Então faz o seguinte, Helena. Eu vou acompanhando aqui, tá bom? E aí Isso, vai falando só daí, tá tudo certo. Ok. Então, aqui, ó, os capítulos 4, 5, eu fiquei com os capítulos 5, 6, 7, 8, não é isso? E aí, o primeiro capítulo, ele vai abordar, o autor vai abordar a importância de nós desenvolvermos a mente de um empreendedor. Isso eu achei bem interessante e destaquei algumas coisas, né? Para a gente ter uma mente de empreendedor, a riqueza dessa mente desenvolver essa mente, a gente precisa entender que a riqueza ela é produto de um pensamento, de desenvolver um pensamento, uma mentalidade, a mentalidade correta para isso, né? Então, é o resultado da própria capacidade que o homem tem de pensar, né? E eu achei bem interessante porque ele também falou o seguinte, ele disse que o trabalho do empreendedor é fazer o seu cliente comprar o produto, comprar o seu produto. Mas o detalhe aí, que quando a gente vai lendo o livro, e a gente vai compreendendo melhor, que o produto, ele pode ser tratado também, nesse caso, para que nós possamos desenvolver essa mente, como serviço, né? E, assim, o produto, na realidade, não é só aquele material, não é só o shampoo, o gel dental, o perfume que a gente tem para oferecer, mas é todo o produto, todo o resultado desse negócio de marketing de rede, né? Então, a gente tem que, como empreendedor, a gente tem que trabalhar a nossa mente para encontrar maneiras inteligentes e maneiras atrativas de oferecer esse produto para a pessoa, para o nosso cliente, ou seja, que a gente pode considerar como cliente o prospecto também, né? E fazer com que a pessoa compreenda e entenda do que se trata para ter chance, oportunidade de realmente conquistar, chegar a adquirir esse produto, né? Que seria essa oportunidade de negócio. Tá. A outra coisa que ele fala aqui é sobre a questão de levantar capital. Como é que a gente vai levantar capital para esse negócio, que é o nosso negócio de marketing de rede, né? Não tem como levantar capital se você não tem capital. E ele diz assim, não é necessário que você realmente... não existe realmente uma necessidade que você levante capital. O que você precisa entender é que você tem que ter mentalidade e vontade e determinação para construir o negócio. Tá bom? E tem que ter coragem também. O capital desse negócio é coragem. Tem que ter coragem para descobrir, coragem para desenvolver, coragem para doar o teu talento. Teu talento de
que pode ser se relacionar bem com pessoas, pode ser você oferecer para a pessoa soluções para aquilo que ela está procurando. Deixa eu ver se eu me dei licença aqui um instantinho, que eu vou parar esse ventilador, não estou aguentando esse calor. Ok. Então, também fala, ele também aborda, outra questão que ele aborda que eu achei bem legal, e que ele deixa assim, a gente bem atualizado, bem ciente da realidade do mundo, né? A realidade do mundo das empresas, que é fora do negócio do marketing de rede, a realidade é que 90% de todas as empresas, elas falham nos primeiros 5 anos, né? E ele fala também que 80% dos ganhadores de loterias que ganharam assim, mais de 3 milhões de dólares nos Estados Unidos, as estatísticas mostram que eles perderam tudo em 3 anos. Ou seja, qual é o recado que ele passa para a gente? Que o dinheiro, por si só, não faz ninguém ser rico. Se você não tem riqueza, mentalidade rica, se você não tem riqueza de pensamento, riqueza de propósito, riqueza de determinação, você não vai conseguir gerir o teu dinheiro para, de fato, construir riqueza. Tá ok aí o som para vocês, né? Tá. Daí ele fala também, aqui eu vou passar aqui para... Ele fala também a questão de... ele fala da mente Maserati. É isso mesmo, ele fala da questão da mentalidade, né? Já ele deu o exemplo aí, por exemplo, que a gente não pode pegar uma pessoa que é agricultor, um agricultor, tem mente de agricultor, que tem experiência de agricultor, né? E tacar a pessoa lá dentro de um carro de corrida e falar para ele agora dirige, né? Não pode ser assim. É necessário que haja desenvolvimento de certas habilidades. Então, a gente precisa, um empreendedor é uma pessoa que precisa reconhecer as suas limitações, precisa entender que necessita de treinamento porque está num local ou iniciou um negócio do qual ele não conhece, se introduziu num mundo que ele não conhece. Então, ele tem que entender que precisa de treinamento. E aí entra a importância do nosso sistema, né? O sistema nos treina, o sistema nos habilita, o sistema é que muda a nossa mentalidade. Vou passar aqui. Aí ele mencionou a história dele, né, com a esposa dele, falou que ele teve que pagar o preço. Ele deixou a segurança e a estabilidade para lutar por liberdade financeira. E estava quebrado mesmo, morando no carro com a mulher, né, dormindo no carro. E ele não tem assim nenhum pudor em dizer que realmente ele foi um sem teto. Ele com a mulher dele, eles moraram no carro. Amigos ajudaram. E por causa dessa ajuda mesmo, muitos assim inquiriram para ele, por que vocês não conseguem um emprego? Os dois eram graduados, né? Por que vocês não arrumam um emprego? É que eles tinham outra coisa em mente, eles tinham um plano de desenvolver realmente o negócio e eles queriam ser milionários, era o objetivo deles. Em 1989, 4 anos depois, eles se tornaram milionários. Achei bem legal essa experiência deles. Daí, ele fala que ele menciona, a partir dessa experiência dele, o seguinte: não é a educação formal, não é o dinheiro que é necessário para a gente desenvolver esse negócio e para a gente realmente conquistar a nossa liberdade financeira. A gente não precisa de educação formal, não precisa de dinheiro, o que a gente precisa de um sonho, muita determinação, desejo de aprender rapidamente, e a gente tem que ter noção e se situar aí dentro do quadrante de cash flow, que é aquele quadrante que o nosso amigo explicou aí no início, né? A gente tem que ter muita
muito autoconhecimento e discernimento para entender que as nossas ações realmente estão nos levando a sair de um quadrante para o outro. Então, a gente precisa ter essa clareza. Tá? Aí ele fala também que eu achei muito interessante, né? Falando assim, trabalho árduo não vai enriquecer você. O mito do trabalho duro, que ele coloca. Daí eu pensei, cara, como assim, né? A gente vai o quê? Enriquecer sem trabalhar? Não é isso. É que ele fala que as pessoas elas estão acostumadas a trabalhar duro, a trabalhar arduamente por um objetivo que eles não vão de fato alcançar. Fala que a gente foi assim acostumado, educado mesmo, a pensar em trabalhar duro não para ficar rico, mas para subsistir. Então a gente acaba sempre circulando ali no nível da subsistência. A gente ganha e gasta, ganha e gasta. Então ele falou que construir um negócio exige sim muito trabalho, mas a questão é o seguinte: trabalhar muito, trabalhar arduamente, mas para quê? Aí, se a gente fosse se questionar, a primeira, quando eu li a pergunta, né, rapidamente o meu cérebro respondeu, não, eu preciso de dinheiro, eu tenho que manter a minha família, manter minha filha, enfim, manter meus gastos. E a resposta que ele dá mesmo, né? Você vai trabalhar arduamente para ganhar dinheiro? Não deve ser esse nosso objetivo. Sabe o que é cair assim num... Como assim, né? A gente tá... Eu tô assim numa armadilha de rato, assim. O que esse mesmo autor fala lá em Pai Rico, Pai Pobre. E se a gente for trabalhar para ganhar dinheiro, a gente vai trabalhar, ganhar o dinheiro, gastar, e depois a gente vai trabalhar de novo, para juntar de novo dinheiro, para gastar novamente. E aí a gente vai pensar que tem que trabalhar ainda mais duro, fazer hora extra, trocar de novo o nosso tempo, mais tempo, para conseguir mais dinheiro, e essa não é a solução. Ele diz assim, que quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa assumir o controle. Só que eu não posso controlar algumas coisas. A gente tem que assumir o controle, mas muito consciente de que existem coisas que a gente não pode controlar. A gente não pode controlar o mercado, a gente não pode controlar... Eu não posso controlar os meus downlines, né? O que ele quer, eu posso orientar, eu posso treinar, mas eu não posso controlar como se eles fossem robôzinhos, né? Eu não posso controlar a economia do país. Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar a minha fonte de renda. Eu posso trabalhar para construir uma renda passiva, residual. Aí ele chega numa questão muito interessante, né? Aí, essa renda passiva residual a gente vai passar pelo próximo capítulo. Depois a gente retorna. Né? E no próximo capítulo ele já fala da importância de desenvolver um negócio, de desenvolver riqueza, de alcançar a realização pessoal, o sucesso, mas ajudando outras pessoas a também serem bem-sucedidas, a também alcançarem sucesso. E ele fala dessa questão, dessa parte humana, dessa parte relacional do negócio do marketing de rede, que isso realmente me chama muita atenção. Eu achei muito interessante. É muito parecido com a prática do cristianismo, né? Eu achei muito... Essa é uma parte do negócio que me conquistou pra caramba. Hoje, o marketing de rede é reconhecido por muitos especialistas e empresários de sucesso como um dos modelos de negócio de maior crescimento do mundo. São as palavras do autor. Né? Então, a gente precisa entender que realmente a gente não está simplesmente entrando em mais um negócio. Não se trata disso. Se trata da tendência mundial. Se trata de você entender que ou você se encaixa nesse modelo de negócio, ou simplesmente você vai afundar num modelo que já está falido. Né? E continuando, aí ele volta e fala sobre a renda, sobre os ativos que geram renda. Rendimento do trabalho limitado, isso é muito interessante.
rendimento de trabalho é limitado. Aline, você tem que me falar quando estiver chegando o tempo, tá? Porque eu não estou vendo, só estou vendo aqui a minha tela. Então, o rendimento do trabalho... Então, já te organiza para a gente ir no máximo em 5 minutinhos. A gente tem 3, tá? Tá. Então, já está acabando. Então, o rendimento do trabalho é limitado e linear. A gente tem... o trabalho é sempre assim. Você trabalha 1 hora e ganha X, trabalha 2 horas e ganha 2X, e é uma armadilha, tipo esse modelo de rendimento, né? E aí a pessoa, como eu comentei, pensa que para sair da armadilha ela tem que trabalhar mais, ganhar mais, e aí o laço da armadilha se aperta ainda mais, é que ele coloca. A saída é a aquisição de bens, mas não de qualquer bem, aquisição de ativos que geram renda. E aí, no último capítulo, ele fala, então, de ativos que colocam... Os ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso, passivo é tudo que arranca dinheiro do teu bolso. Tua casa é teu ativo, será? Tua casa rende dinheiro para ti? Ou ela te arranca dinheiro todo mês? Uma vaquinha é um ativo ou é um passivo? A vaca te dá leite, com leite você pode se alimentar, você pode vender o leite. A vaquinha é um ativo. Você não pode vender a tua vaca, porque a vaca é o teu ativo. Carro é ativo ou passivo? É passivo. Ele arranca dinheiro do teu bolso e muito, né? Então, carro é passivo. Então, tem muita gente que ganha uma grana, inclusive youtubers, eu me lembrei desse cara agora. Ele ganha uma grana, ele não tem carro, ele anda de Uber. Porque ele entendeu que para ele, no caso dele, no negócio dele, carro é um passivo bastante desinteressante. Então, a gente precisa entender só que marketing de rede, o objetivo não é vender um produto, mas construir uma rede, um exército de pessoas em que todas estão representando o mesmo produto ou serviço, com o objetivo de compartilhar com outros. E aqui ele termina dizendo, aqui está a razão pela qual você deve querer construir uma rede de relacionamentos dentro desse negócio. Isso se torna, por quê? Porque isso se torna um ativo que gera renda para você, renda passiva. Quer dizer, quando chega lá no nível de imperial, né? Muito legal. Tudo a ver com a gente, tudo a ver com o nosso negócio. Show de bola. Gente, eu tô assim, Simone, olha, segura, né? Anderson, Helena, muito obrigados, queridos. Vocês foram realmente... Quando eu digo para vocês que esse negócio é incrível, porque não tem jeito, gente. Você vai ser abençoado e você vai encontrar pessoas melhores do que você. Olha aí o show que a gente teve hoje. A Helena, em menos de 1 hora, né? 2 horas do Clube do Livro. Olha, Helena, tu vai apresentar. Parece que ela estudou a semana inteira. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe quem merece parabéns mesmo? A nossa líder, Simone Viana, porque teve a iniciativa de promover essa leitura toda manhã, diária, e é isso que habilitou a gente, eu, Anderson, né? Então, graças a Deus, graças a essa iniciativa da nossa líder, parabéns, Simone, muito obrigada. Tá vendo? É isso mesmo, parabéns. Eu falei para vocês, né? Desde o nosso último Clube do Livro. Cara, a Simone... Ela tá dando um show, gente. E presta atenção. Ela poderia muito bem estar lendo sozinha o livro, como ela vinha fazendo. Ela disse, espera aí, eu tô lendo sozinha, por que eu não vou fazer isso, não vou compartilhar e chamar outras pessoas? Hoje a gente já tá com o quê, Simone? Em torno de 50, 60 pessoas, né? 62 pessoas foi o recorde. Né? Então, assim, obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Olha, Helena e Aline, quem está de parabéns mesmo, eu aceito os meus parabéns, porque eu aprendi que a gente tem que aceitar as coisas, tá? Quando as pessoas dizem qualquer elogio para mim, eu aceito, mas quem está de parabéns também é cada um que participa. Porque a minha iniciativa, ela não teria nenhum efeito se não tivesse adesão. As pessoas não só aderiram, como está trazendo outras, e como se eu... Já manda, cadê o link? Já ficam ansiosos por isso. Então, tá todo mundo que participa de parabéns. Muito legal. Obrigada, Simone. E agora nós vamos o quê? Para os nossos áudios. Gente, leitura sem áudio não tem validade, tá?
Sabe quando você diz assim, ai, Aline, eu não sei o que acontece, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. É altamente explicado. Você está lendo, mas você não está escutando o áudio. O livro ele vai te dar conhecimento, o áudio vai te colocar em ação. E para contribuir com a gente, com os nossos áudios, né? A gente vai ter aqui, ele já participou do Clube do Livro, virou um rinoceronte, meu irmão, olha, né? E ele, de vez em quando, ele pergunta, pô, onde é que tá? Se tem uma vaca que ainda tá pegando sol na praia. De vez em quando eu recebo umas imagens dessa, né? Ele tá sorrindo ali. Então, quem vai contribuir com a gente aí, com o áudio avançado, né? Que teve, não vou dizer quem, porque ele que vai dizer, hablando espanhol, né? Aí, ainda bem que tem lá o Daniel Hurik, né, do lado lá, traduzindo para a gente, que senão ia entender tudo errado, porque eu sou dessas. Então, é o Felipe Safira, do Grupo Rinodeja, Esmeralda em Construção, que vai estar aqui conversando com a gente, falando sobre tudo o que ele achou interessante, o que ele absorveu do nosso áudio avançado da semana. Manda lá bala, amigo! Aline, eu só queria saber se está dando para mim escutar primeiro. Tá tudo ok? Fala, galera, boa noite. A Aline já me apresentou. Meu nome é Felipe, sou Safira. Vou fazer 1 ano de companhia agora, dia 30. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui. Dia 31 de julho, tá? Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? A gente realmente tem aprendido muito nesses dias. Tenho acordado aí cedo, participado. Alguns dias eu tenho falhado, mas como eu sou um rinoceronte daquele que é só uma vez, então, quando acontece, beleza, eu deixo para trás e continuo acordando no outro dia. Não vou usar isso de muleta para não ficar acordando, tá bom? Então é isso aí, mas vamos seguir em frente, porque esse áudio, especialmente, ele é um áudio que ele daria para a gente passar aqui umas 2 ou 3 horas de treinamento. É um áudio muito difícil de comprimir, tanto que eu estou aqui nervoso, realmente, de comprimir tudo isso aqui. Eu nunca achei que fosse me sentir dessa forma. Tá? Mas eu não tenho tempo nem para ficar nervoso, que eu já vou com 9 minutos aqui, e aí eu tenho que, de alguma forma, passar o quê? Os códigos. Aprendi essa palavra com o Pablo Marçal e gosto. Vamos pegar só os códigos que a mulher passou para a gente, tá bom? Então, é o seguinte, qual é a história dela? Ela é uma psicóloga, né? Ela trabalhava na psicologia e achava que aquilo não condizia com suas expectativas. E aí, depois desses desapontamentos, ela foi trabalhar com teatro. Passou ali 2 anos, eu não soube, Aline, o nome dela. Não soube, depois se tu puder informar o nome dela, eu não sei. Tá? E ela trabalhou 2 anos no teatro, e aí depois ficou o quê? Entendeu que aquilo não era um negócio para ela, foi para dentro de casa fazer o quê? O que muitos de nós fazemos, né? Quando a gente tá em casa pensando na vida, sem nenhuma perspectiva, o que a gente fica fazendo? Netflix, televisão e tarará. Ela passou 7 meses nessa brincadeira, até que chegou um dia, a mãe dela pegou e disse assim, filha, eu conheci um negócio. Eu não entendi esse negócio direito, mas eu sei que os produtos são bons e eu tenho algo que você precisa escutar. Aí ela foi para uma primeira reunião no hotel, isso é no México, tá? Naquela primeira reunião, ela sentou do lado de Tim Foley. Tim Foley, para quem não conhece, é um dos maiores nomes da Amway, né? Ela sentou e ela não percebeu a atmosfera que estava do lado daquele camarada, porque qualquer pessoa que estivesse atenta já ia saber que estava do lado de alguém especial. Só que é aquele negócio, o que a gente já aprende aqui? É que, às vezes, a gente está do lado de algo muito importante, muito bacana, de onde a gente pode tirar muito aprendizado, mas a gente está com aquele negócio tapando aqui a nossa vista, que a gente não consegue ver o que está acontecendo e só vai se dar conta disso depois. Mas beleza, Tim Foley foi chamado, levantou, ela tinha ficado sentada e isso gerou um constrangimento. Mas no outro dia ela foi novamente uma apresentação e não porque ela queria, mas porque a mãe dela enganou. Né? Eu conheço muito bem essa história de enganar. Eu fui na casa da Aline para receber uma apresentação e fui com base em um cuscuz. Então eu não tenho tempo para contar essa história, mas eu fui lá para comer cuscuz. Eu não fui lá para ser cadastrado na Renaudet. Né? E aí disseram para ela que ela iria visitar a avó e mais uma vez ela foi bater no Sheraton. Então, o que é interessante? Porque chegou lá Ivan Morales, passou um monte de conteúdo e ela não entendeu absolutamente nada. Mas o que nós entendemos? Que ela teve uma segunda exposição muito rápida. Né? E aí, depois disso, ela entendeu também, ela disse para a mãe dela, mãe, estão te enganando, você está vendo, o pessoal está vendo aqui tudo bem arrumadinho, tá da gravata vermelha. E a gravata vermelha, para quem conhece um pouquinho de psicologia, e ela, como psicóloga, ela disse isso para a mãe dela, a gravata vermelha é para tirar a tua atenção. Gravata vermelha com camisa branca é para a pessoa olhar só para a gravata e não prestar atenção no que tu está dizendo.
E aí depois a pessoa faz uma pergunta de fechamento, tu fica bestalhado e fecha, né? E aí ela disse, ó, estão te enganando, mano. Mas o que é importante a gente pegar aqui? Porque às vezes a gente vem cheio de conteúdo, cheio de entendimento para algum negócio. E a gente precisa, nesse negócio, esvaziar o nosso copo. Tirar tudo aquilo que a gente acha que sabe, né? Tu já pensou se o Anderson fosse chegar lá e observar tudo do ponto de vista da medicina, ou eu fosse chegar lá e observar tudo do ponto de vista do direito? Talvez a gente nunca conseguisse entender como esse negócio efetivamente funciona. Então, a gente precisa esvaziar as nossas experiências e dar a oportunidade do negócio explicar. E aí vem a terceira exposição, que mais uma vez ela foi enganada. A mãe dela disse assim, filha, eu preciso que você vá no hotel e pegue lá o nosso contrato de distribuição, só tem até hoje. E essa foi a arrematadora, a terceira exposição. Ela chegou lá e tinha uma mulher fazendo a apresentação e, de alguma forma, a mulher tocou no âmbito do propósito. E aí houve o quê? A virada de chave. Então, o que nós aprendemos aqui? E que nós já aprendemos no GoPro. Eventualmente, nós vamos precisar de 2 a 6 apresentações para que as pessoas tomem uma decisão de entrar no nosso negócio, né? Então, deixa eu correr aqui. E aí, ela, naquele momento, quando houve a virada de chave, ela descobriu o quê? Que tinha um segredo, né? Ela descobriu que aquele negócio funcionava, mas que tinha que falar com as pessoas, ela precisava fazer isso rápido. Ela chegou em casa, escreveu os nomes no papel, ninguém tinha ensinado absolutamente nada para ela. Ela escreveu os nomes no papel e foi ligar para as pessoas. As primeiras 3 que ela ligava, as 3 já conheciam, 2 já tinham negado, estavam fechadas com o negócio, e uma já estava fazendo. E aí ela percebeu que ela precisava executar com muito mais velocidade. E ela entendeu que ela não podia esperar por ninguém. Naquela altura, o Carlos Marim, que era o primeiro que tinha feito a apresentação para ela, estava na Espanha cheio de problema. Tá? Estava na Espanha cheio de problema, não tinha como ir para lá. Então ela disse assim, olha, nós somos jovens, ninguém dá credibilidade para a gente, o Carlos Marim está na Espanha, o que é que eu vou fazer? Ela disse, olha, você não pode ter desculpas, né? Você não pode dizer que o teu offline não te ajuda, você tem que fazer o quê? Conecte ao sistema. Então, te conecta ao sistema, tem os livros em mãos, você tem as suas pernas para te carregar. E aí é interessante que ela fala que em determinado momento a perna dela quebra. Ela carregando 5 kits, a perna dela quebrou. E aí ela foi bater no hospital, ela ficou desacordada e tal, porque ela doida. Quando acordou, a mãe dela perguntou, mãe, que horas são? Aí a mãe dela disse, mas por que não? Porque tem um plano hoje, tal hora. E ela foi de muleta, mas foi. Entendeu? Então, assim, depende muito da vontade da pessoa. E é isso que a gente faz um arremate com o que a Helena estava falando agora ali. Nós realmente, o que move não é a mecânica do trabalho, o quão duro ele pode ser, mas é efetivamente o propósito que você descobre em relação ao trabalho. Aí a mãe dela disse, filha, tu tá louca. Ela disse, o que é que a gente tira aqui? Existem respostas que a gente vai dar no nosso negócio somente mediante resultado. Porque nós vamos receber críticas dos nossos familiares, inclusive de pessoas que, num primeiro momento, apoiaram a nossa decisão. E aí tem uma história muito linda aqui de um amigo dela que faleceu, mas eu não vou poder falar dela, porque senão a gente não vai conseguir. Mas aí, ó, ninguém tinha dito para ela, lembra que ela não teve upline por perto? Ninguém tinha dito para ela que ela podia ter mais de 6 linhas. E aí, Carlos Marinho, um dia liga e tal, conversando aí, disse, e aí, tu só tem 5 linhas porque ela disse, não, você patrocinou quantas pessoas? Ela disse 35. Aonde estão essas pessoas? Estão abaixo. Então ela foi patrocinando, foi trabalhando de forma toda equivocada e colocou abaixo, né? O áudio, a temática dele é apenas 6 pessoas como você. E vocês vão ver como ela conseguiu construir uma rede sólida, mesmo com poucas pessoas. Mas ela começou trabalhando errado. Aí ela falou assim, quando se trabalha muito, ainda que não se saiba o que fazer, o negócio terá resultado. Mas tinha um negócio muito impressionante na rede dela, mesmo que ela tivesse só 6 linhas. Todas, absolutamente todas as pessoas davam um plano. E aí eu te pergunto, quantas são as pessoas da tua equipe que dão um plano? É muito difícil olhar para o lado e enxergar quem são as pessoas que querem dar o plano, não é isso? Então a gente fica querendo fazer MOP e tudo, as pessoas não querem se interessar. Quando a gente encontra realmente pessoas interessadas como nós, que façam essa duplicação, que possam dar o plano, o negócio avança. Então eu quero dizer a você que está aqui nessa sala hoje, se você nunca deu um plano, fala com o teu upline e diga assim, upline, da próxima vez que eu tiver a oportunidade de dar um plano, eu quero ter isso como um desafio na minha vida, tá? E aí é importante essa duplicação. Meu Deus, falta 1 minuto e 45 segundos. Beleza.
eles não aceitavam desculpas, né? Todos sabiam que precisavam ir à convenção. Teve um camarada que não podia ir à convenção, vendeu alguma coisa lá e andou 60 horas, chegou na convenção, esse cara bateu um patamar de diamante lá. Diamante na EMO, se não me engano, é imperial. Então, imagina o potencial que tem de você se conectar a esses grandes eventos, né? Esse ano eu tive a primeira oportunidade de ir a São Paulo, à convenção, foram algumas pessoas da minha equipe, né? E vai ser sempre assim, a gente tem que esforçar para manter as pessoas conectadas nisso também. Então, não decidam, e aí tem aspectos muito importantes aqui do negócio que eu não vou ter como deixar de falar, mas é tipo assim, não decida por ninguém. Fale, apresente para as pessoas, não tome decisões por elas. Ela falou de um caso aqui que ela cadastrou um ator de 24 anos, muito famoso lá, né? Imagine se ela chegasse e tomasse a decisão de não apresentar para esse camarada porque ele já tem o suficiente. Eu mesmo, dando treinamento essa semana, eu já disse para algumas pessoas, quando a gente fosse fazer contato online, de não falar com pessoas muito famosas. Então, assim, a gente fica criando limitações. Não cria essas limitações, porque pode ser que você cadastre a pessoa lá no México, que vai ser super importante. Essa semana a Aline me mandou um vídeo de uma atriz que se cadastrou na Rinode e virou manchete lá no México. Né? Por que não fui eu que chamei essa mulher, pelo amor de Deus? Então, assim, não decida por ninguém. Apresente, não tenha medo. A família fazia piada, você tem que fazer o quê? Se afaste das pessoas negativas. Depois, o irmão dela se transformou no seu próximo diamante. Tá? Então, o irmão dela chegou a bater imperial também. Acabou aqui o tempo, mas eu peço só 1 minutinho e meio para finalizar. Tá? Não cancelar esse barulho. O dinheiro não vem logo, mas ele vai chegar. Né? Tem gente que não sabe dar o nó na gravata. Lembra lá que precisa da gravata vermelha e tal? Tem camarada que não sabe dar o nó na gravata, mas na equipe dela, um que não sabia bater o esmeralda. Esmeralda é o nosso triplo diamante. Então, assim, é uma rede que trabalha com duplicação e teve vários erros. Sabe qual foi um outro erro que ela cometeu lá? Eles achavam que toda vez que eu patrocino... Olha esse erro, duvido que você cometa. Mas eles achavam que toda vez que chamavam alguém que a pessoa topava, eles tinham que bancar o kit. Já pensou num trem desse? Né? Então, assim, totalmente errado. Mas ela mostrou ali que a velocidade, o fato deles entregarem um plano, o fato deles fazerem, o fato deles se conectarem, ajustava tudo. E aí ela trouxe algo muito importante, que é o código que você deve anotar. O sistema corrige. Tá? Então, você tem várias falhas, mas o sistema ele vai te possibilitar corrigir. Por que nós temos várias pessoas persistindo no erro? Porque essas pessoas, infelizmente, não querem se conectar e muitas vezes elas ficam caindo fora. Tá? Beleza. Então, ela falava assim, olha, você precisa conectar as pessoas ao sistema, por quê? Porque o sistema é que vai corrigir, é que vai fazer, é que vai ensinar, e os produtos falam por si. Então, para com esse negócio de querer fazer, bater só na tecla da venda, que meu produto é muito legal. Nós não somos Jequiti, Natura, Avon. Muito embora a gente use esse argumento para convencer algumas pessoas que já trabalham com revenda. Mas nós não temos que ficar batendo na tecla de produto. O Jupiara fala sempre nisso, que nós precisamos entender que se nós tivéssemos estrume para vender, o multinível nos faria vender, movimentar o estrume, né? Por conta da abertura de mercado consumidor. Seja claro, não tenha medo de que pessoas saiam do negócio. Isso é um erro que a gente comete muitas vezes, que a gente não quer dizer a verdade para as pessoas com medo de falar, e isso vai dar problema para a gente na frente. Eu já senti isso na pele, né? Cada um deve fazer o seu comprometimento. Você se frustra quando você quer fazer o que os outros querem, né? Mas você tem ou você quer, é mais ou menos isso. Você se frustra quando você quer fazer o que o outro quer que você faça. Mas você tem que criar o seu próprio compromisso e se basear por princípios e valores. Não tente convencer ninguém. Nem todos vão chegar a diamante, mas não vão chegar por decisão própria. Tá? Todos podem chegar. Os que não chegarão é por decisão. Decisão deles de não fazer. E esse negócio ele traz liberdade, né? E você não deve ser escravo, inclusive, de si mesmo. Ela entendeu que a missão era muito mais importante do que desenhar círculos em um quadrado. É realmente transformar a vida das pessoas. E o que é legal nesse negócio? Na tua família, tu não escolhe quem são as pessoas que fazem parte dela. Mas você pode escolher quem faz esse negócio com você. E aí vem aquele negócio, você muda o quê? Ela citou o exemplo de uma pessoa que queria mudar o mundo, viu que não conseguia. Aí disse, eu vou mudar o país, viu que não conseguia, vou mudar a cidade, viu que não conseguia, vou mudar o meu bairro, viu que não conseguia.
perto da morte, ela foi entender que a única pessoa que ela poderia ter mudado e que talvez transformasse o mundo era ela mesma. Então, o compromisso é mude você e encontre 6 pessoas como você. Obrigado. Boa noite. Mas, né? Palmas, gente. Se você não escutou esse áudio, meus queridos, por favor, não vá dormir sem escutar. E eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou colocar no grupo, hein? Escuta. Aline, tô cansado. Vai dormir, escuta. Deixa a Estela Salina, o nome dela, tá? Felipe. Deixa ela falar no teu ouvido. E capta. E tem algo que ela disse nesse áudio que, para mim, ele mexe muito comigo porque é o meu propósito nesse negócio. Saiba o tamanho do negócio que você tem na sua mão. Uma pessoa que a gente já tem casos desse na Rinodê, tá? Na Rinodê nós já temos casos desse. Mas nesse áudio ela diz que uma pessoa que ia até para a convenção, que o Felipe disse que não dava para explicar, porque realmente a história é comprida, ele pegou esse ticket e deu para um primo dele. Para o primo dele, e o primo dele bateu o diamante. E ele faleceu. Quando eles voltaram dessa convenção, esse cara tinha falecido. E a família dele se sustenta desse negócio. Então, tenha noção do tamanho do negócio que você tem na sua mão. Se você está fazendo isso para ter liberdade financeira, eu sei que a gente, às vezes, faz muito mais pelos outros do que pela gente. Quando eu penso que quando eu não estiver mais aqui, mas as minhas filhas não vão ter dificuldade financeira nenhuma, a única dificuldade que elas vão ter é a saudade que elas vão sentir de mim. Meu amigo, pode acontecer o que acontecer. Da Rinodê, eu não saio daqui, ninguém me tira. E eu vou bater meu imperial. Então, tenha essa certeza no teu coração também, tá bom? Então, vamos lá, queridos, para o áudio agora do Grupo Rinodê. Quem vai falar com a gente? Eu liguei para ela e disse, e aí, Lorene, tá tudo bem? Que eu chamo ela de bonequinha, porque eu acho ela igual uma bonequinha. Ela disse, ela já me conhece, né? Aline, tá tudo bem. Eu disse, domingo vai estar no Clube do Conhecimento? Sim, vou estar. Eu falei, então, ótimo. Você vai falar sobre o áudio da semana do Grupo Rinodê. Então, Felipe, muito obrigado, amigo. Você foi fantástico, foi cirúrgico, né? E agora quem vai estar aqui com a gente, presenteando a gente sobre o áudio da semana, que foi incrível também. Não vou falar quem foi, porque senão eu já vou estar dando aí a parte da Lorene, né? Vai ser a Lorene. Cadê você, Lorene? Abre tua câmera. Deixa eu já te colocar como anfitriã aqui. Vai ser a Lorene que vai compartilhar este conhecimento incrível do nosso áudio da semana do Grupo Rinodê. É contigo, Lorene. Boa noite a todos. Foi emboscada, viu? Para quem não me conhece, como a Aline falou, meu nome é Lorene. E foi passada essa missão para mim de falar desse áudio, que é da Universidade Rinodê, que foi com o Roberto Silva, que é em Imperial Diamante, e ele fala nesse áudio sobre como construir uma mentalidade empresarial, que a Rinodê, ela é um negócio, é uma empresa, e todos nós somos distribuidores independentes a partir do momento que a gente adquire o nosso ID. E eu achei muito interessante isso, porque eu lembro das palestras, né, presenciais, antes da pandemia, que os palestrantes sempre perguntavam, né, quem é empresário? Levanta a mão. Ninguém levantava. E todos nós somos empresários. Nós somos empresários que representamos uma marca que é o Grupo Rinodê. Ele diz uma frase também que eu gostei muito, que é: o empresário, ele conquista, ele cria, ele não ganha nada, ele vai em busca, porque ganhar dá uma impressão de esperar, e o empresário, ele não espera, ele corre atrás, ele conquista. Então, a gente está aqui, todo mundo, para conquistar os nossos sonhos, né? Correr atrás dos nossos sonhos. E ele faz uma analogia sobre
a montanha-russa e os lugares que as pessoas escolhem, né, ao entrar nessa montanha. Tem pessoas que elas escolhem ir para frente, ir no meio e atrás. Ele diz que ele já passou por todos esses lugares. Todos aqui, todos nós estamos nessa montanha-russa, mas nós temos experiências diferentes pelo lugar que a gente escolheu. Na frente, a adrenalina, ela parece que tu vai voar, né? No meio, tem uma adrenalinazinha e quem está atrás já não tem tanta adrenalina assim, né? E tá tudo bem, todos os lugares, eles devem ser respeitados, cada um tem seu processo. Porém, ele diz que ele percebeu que as pessoas que elas estão atrás, elas estão porque elas têm medo. E o nosso negócio, segundo o Robert Kiyosaki, foi construído para virar um ativo, transformar pessoas em empresárias. O marketing de rede não é sobre renda, mas é sobre os ativos que ele gera, né? Tem gente que está no marketing multinível e não tem noção, né? Como já foi dito aqui, não tem noção da grandiosidade que é. Ele também fala outra frase, ele diz que a gente nasceu para ser livre. E a liberdade, ela é muito importante, ela é mais importante que a própria vida. E é sobre isso que trata o marketing multinível, sobre a construção da nossa liberdade. Nós nascemos para ser livres, para liderar, para governar, né? E a gente não pode esquecer isso, mas acaba esquecendo. Ele faz uma analogia sobre liberdade, contando uma história sobre um bando de leões na floresta que é surpreendido por um grupo de caçadores, adestradores de animais de circo. E eles conseguem capturar um leão da montanha e adestram, dão comida para ele, e ele começa a se adaptar a essa realidade, né? Ele cresce nessa realidade. Em um determinado momento, vêm uns jovens e acabam libertando ele, ele volta para a selva. E ele já se vê aí numa outra realidade, ele não cresceu, estranha, né? Mas conforme ele vai observando os outros animais, os outros leões, ele passa a fazer a mesma coisa depois de um tempo que os outros leões faziam. E a moral é que o leão, ele nasceu para ser livre, nós nascemos para ser livres, para ter autonomia, para buscar, correr atrás daquilo que a gente quer. E esse é o real motivo das pessoas quererem ser empresárias, elas querem autonomia, elas não querem migalhas, nem jaulas. Isso é algo que não é ensinado para a gente. Por quê? Por que a gente deve conquistar a nossa liberdade? Que tipo de renda vai construir essa liberdade? Se a gente aprendesse isso desde criança, que tipo de renda agrada a gente escolheria as nossas profissões baseado nisso, mas não é o que acontece. Ele fala também de 3 tipos de renda. A ordinária, que é a comum, aquele salário fixo do trabalhador, que tem todo mês, você troca seu tempo por um salário, e que eu entendo como um limitador de sonhos, porque você não pode pensar mais do que aquilo, do que R$1.000, R$2.000 por mês. Ele fala também do portfólio, que é aquela que a gente chama de carteira de lucro. Você compra uma ação, um produto, e compra por R$5 e vende por 15, por exemplo. E a terceira renda que ele fala é a residual, a passiva, que são os royalties. E os investidores, eles focam nessa renda do portfólio e na residual. A grande diferença entre elas, e o que não ensinam para a gente, é que a renda ordinária, ela depende 100% da gente. E a portfólio e a passiva independe do nosso tempo, quando você constrói uma estrutura sólida, a passiva principalmente. Então, ele volta a questionar a gente, o que nos atrai? Trocar nosso tempo por um salário ou construir um negócio e conquistar a nossa liberdade através dele? Que tipo de renda a gente quer construir? E essa é a grande diferença entre a renda linear, que é a soma contínua, você inicia ganhando, por exemplo, 2.500 e daqui a 5, 6 anos você vai permanecer ganhando o equivalente a esse mesmo valor.
E a exponencial, que é passiva, é multiplicação, não é somável. Ela é multiplicação baseada no montante que você já fez. Quem busca renda linear é quem quer segurança, salário fixo. E quem busca exponencial são os empresários, os investidores, que eles não querem segurança, querem liberdade. Ele fala muito sobre liberdade. O empregado e o autônomo, eles ganham dinheiro, o empresário, ele constrói. Ele diz que a gente tem que olhar para o nosso negócio como uma montanha-russa, e temos que escolher a cabine que a gente quer ir, para o meio, para o início, para o final, e que está tudo bem o local que a gente escolher. Ele diz que iniciou nesse negócio como autônomo, para ganhar uma renda extra, como todos nós, com vendas, mas quando ele conheceu o sistema educativo, ele entendeu que as pessoas que elas estão na frente, elas têm as melhores experiências. E, por causa disso, ele viu que ele precisava se tornar um empresário. E, para isso, ele precisaria de duas coisas. A primeira é desenvolver a mentalidade de empresário, parar de pensar como um autônomo, como um empregado. A gente nasce livre, mas essa mentalidade de empregado, autônomo, ela é incutida na gente. E a segunda coisa que ele teria que adquirir é construir um negócio, né? Entender o que é o ativo e o que é o passivo. O passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso, né? E o ativo coloca dinheiro no teu bolso. A rede do marketing multinível é um exemplo do ativo. Você constrói sua liberdade, para viver a vida dos seus sonhos. E quem tem liberdade, segundo ele, hoje é quem tem renda passiva. Ele fala também que existem dois tipos de pessoas, as que vivem de condição e as que vivem de decisão. O empreendedor é aquele que vive sobre a decisão, independente de recurso, circunstância, dificuldade, ele vai em busca da oportunidade daquilo que ele quer. Ele fala também sobre fluxo de caixa. Segundo Robert Kiyosaki, explica que no mundo o dinheiro ele é dividido em 4 grupos de pessoas, como a gente já falou aqui hoje. Empregados, autônomos do lado esquerdo e donos de negócio, investidores do direito. Trabalhar, todo mundo vai trabalhar, mas a questão é o resultado daquilo a médio e longo prazo. E na cabeça do empregado, do autônomo, a aposentadoria, ela é você parar de trabalhar. No dono de negócio, o empresário não. É você não precisar trabalhar, mas trabalhar. E o empresário ele é o que mais trabalha, só que ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Então, a gente tem que escolher qual caminho que a gente quer estar nessa montanha-russa. O que separa o lado direito do lado esquerdo é o medo. A gente não foi treinado para pensar como empresário, mas como empregado, como autônomo. No lado direito tem a coragem, tem o coração. Um verdadeiro empreendedor, o líder, ele é corajoso e faz o que ele faz com o coração. Ele diz que o coração da nossa empresa é o fluxo de caixa. Se você ganha mais do que fatura, o coração se você gasta mais, do que fatura, o coração da sua empresa ele está doente. O empresário sabe que ele tem que investir, nada é dado. Então, uma empresa positiva, ela é uma empresa que gasta menos do que fatura. Separa capital de giro de lucro. E segundo Robert Kiyosaki, o empresário, muitas vezes, ele passa anos sem tirar nada para si, mas quando ele constrói um negócio sólido, ele vive a vida dos sonhos dele. E nós estamos em um negócio de transformação. Todos nós chegamos aqui em um casulo. E ao longo do processo, a gente vai se transformando para voar, né? Com o sistema, com a GR. E esse negócio, ele não é um negócio sobre dinheiro. Quem estava ontem na live do Fraia, ele falou, é um negócio de transformação. Transformar a vida das pessoas, mudar a vida delas e, por consequência, você muda a sua também. E era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Se você não ouviu o áudio, ouça, porque eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande, vai agregar no teu negócio.
E a mamãe fica como? Babando, né? Só babando aqui, como diz assim, só babando nas crias, né? Gente, obrigada, Lorraine. Olha aí, nem morreu, não foi? Parei um filho de emoção. Parabéns, Lorraine, obrigada. Meus amigos, parabéns por vocês estarem aqui. É sempre bom a gente se encontrar, é sempre bom a gente estar escutando coisa boa, coisa que agrega, coisa que vai levar a gente para cima. E não esqueça, você está aqui, você está de parabéns. Mas não seja egoísta, chama alguém da tua equipe para cá. E o nosso clube do conhecimento, agora que a gente faz esse resumo, que tal tu conectar o teu convidado? Você sabia que tem convidado lendo livro de manhã com a gente? Das 7 às 8? Tem convidado, gente. Conecta teu convidado aqui. Sabe por quê? O nosso negócio é de ganhar conhecimento, de se desenvolver. Então, chama teu convidado para cá, vê qual é o teu sócio que não está aqui para estar aqui com a gente. Esse momento é nosso. Esse momento é nosso. Tanto que a caseira da